Bom dia, tudo bem? Acordei aqui nessa manhã fria de Curitiba. Tô com um pouco de cara de sono, espero que não liguem para falar com vocês. Espero que vocês estejam bem. Alguns de vocês já voltaram presencialmente, né, às atividades da igreja. Alguns ainda não, eu entendo, porque muitos podem não se sentir seguros. Eu acho que é uma decisão muito importante que vocês respeitem da família de vocês, do pai, da mãe, porque estamos vivendo um momento assim complicado, né, de transição, tentando voltar à normalidade que tínhamos e, entre aspas, né, que eu não sei se a gente vai voltar exatamente do jeito que era. Espero que voltemos melhor, né, depois desse período. Mas, assim, esse período de transição é importante que vocês que continuam em casa aproveitem os privilégios de estar na casa de vocês, com a família de vocês, para aprender uns com os outros, aprender a se concentrar, porque a vida é tão cheia de distrações, né, e correrias. Então, pedir para vocês separarem esse tempo num lugar tranquilo, igual eu sempre peço, num lugar tranquilo, isolado, sem barulho, e onde vocês possam ler a Bíblia e ouvir um pouco assim das ideias que a gente tem para discutir hoje. O objetivo de falar aqui com vocês é só servir de um pouco de guia do estudo de vocês, que na verdade é um estudo individual, né? Não é um estudo que eu vou fazer, não é um estudo que necessariamente vocês precisam estar seguindo aquilo que eu estou falando. É só um guia, algo para vocês seguirem de norte, assim, só para pensar, vou começar por aqui, pensar nesses aspectos que eu não tinha pensado. Basicamente eu quero ajudar vocês nesse estudo individual de vocês. Treinamento 3, o título é Amor Incondicional, página 58. Treinamento 3, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês e permita que seja uma reflexão produtiva. Vamos começar pelo trecho-chave da palavra, que é Mateus 8, de 1 a 4. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Ele começa assim, o capítulo 8, versículo 1. Quando Jesus desceu em Costa do Monte, grandes multidões o seguiram. Jesus era muito popular, né? Depois, mais à frente, alguns outros trechos, a gente percebe que essa popularidade toda se devia aos milagres que ele fazia, não necessariamente as pessoas queriam ouvir os ensinamentos. Mas a gente não pode negar que muitos aqui estavam sinceramente de coração, não apenas interesse nos bens materiais que Jesus poderia proporcionar. Um leproso é um nome que na época se dava, ou até décadas atrás, para o portador da doença de hanseníase. É uma doença da pele que ela provoca úlceras e problemas. Eu acho que é até bom vocês jogarem no Google, assim, escrevem hanseníase ou lepra e veem como que a pessoa fica, assim, é uma doença grave e contagiosa. Esse que é o principal detalhe que a gente precisa focar aqui no trecho. Doença contagiosa, vocês sabem bem o que é, né? É tipo a Covid. É uma doença que, se você se aproxima, você tem risco de pegar. Se você não toma os devidos cuidados, você tem um alto risco de pegar. E a lepra era muito mal vista na época. Eu acho que a gente pode comparar um pouco com a Covid no início, assim, da pandemia, que todo mundo falava, meu Deus, se eu pegar eu vou morrer. Que é claro que é uma doença grave, mas não é tão grave quanto se imaginava, né? Não que eu esteja diminuindo a gravidade da doença da Covid, mas assim, não é aquela coisa que você pega, morreu, né? A gente sabe. Mas a lepra era uma doença grave e muito perigosa. Era como se fosse lá, lembra no ano passado, no início, quando a Covid, todo mundo estava desesperado e qualquer pessoa que pegava, já achava que ia ser o fim do mundo. E graças a Deus a gente está conseguindo fazer um tratamento, né? A gravidade da doença, até com a vacina, tem diminuído. Por isso que é importante a vacinação, mas assim, na época não existiam esses recursos e a doença era altamente contagiosa e perigosa. Então todo mundo se afastava de quem tinha lepra. E sem contar que a lepra, a hanseníase, é uma doença visível. Então as pessoas percebem que a pessoa tem a doença e por isso se distanciam. E haviam mandamentos, com base no Antigo Testamento, se vocês depois quiserem procurar assim, mandamentos no Google também. Mas depois, tá? Por favor, não mexa na internet agora. Só para ver hanseníase e lepra.
rapidinho. Tipo, pausa e volta. Mas depois vocês procurem mandamentos do Antigo Testamento sobre a lepra, que determinava que os leprosos deveriam ficar separados, em cidades separadas, locais separados, e porque eles eram altamente contagiosos. E a lepra é até um detalhe fundamental, até hoje, né? Existe quem pense assim, para algumas doenças, que a lepra era vista como um castigo divino. A pessoa que pegava a lepra, ela era tratada como uma pecadora desgraçada da vida, assim, que Deus puniu a pessoa ali e a sociedade rejeitava por isso. Por todos esses aspectos, né? Não só a pessoa era vista como pecadora, ela era contagiosa, era uma doença visível, era uma doença bem ruim. E aí chegou um leproso que se aproximou de Jesus. Vejam um contexto, a pessoa rejeitada pela sociedade, mal vista, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Naquela época, que não existia vacina nem nada, e ele tinha fé de que Jesus iria limpá-lo, né? Jesus estendeu a mão e tocou no leproso. O leproso, que a gente disse que era mal visto, que era muito rejeitado pela sociedade. E Jesus disse: eu quero, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém, vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, porque era vista como uma pessoa rejeitada e pecadora, leve a oferta que a lei de Moisés exige. A lei de Moisés é o Antigo Testamento que a gente estava falando. Isso servirá como testemunho. Eu acho que assim, o objetivo do treinamento hoje é a gente questionar o que Jesus estava ensinando, por que essa cena, a gente sabe que a Bíblia é muito sucinta, né? Ela não entra em detalhes, assim, igual blogueiros, assim, hoje em dia, que postam tudo que fazem. Jesus não está com a vida dele toda registrada aqui na Bíblia. Não aparece, Jesus foi ao mercado, Jesus foi comprar frutas, Jesus gostava daquela fruta, não gostava. Não tem esse tipo de coisa, né? Jesus foi passear no parque. Imagino que ele fazia algumas coisas assim, porque ele era humano como nós, Deus se fez humano como nós, né? Fazendo as atividades que nós fazemos, comer, beber, ficar triste às vezes, se divertir, etc. Mas estudar. Mas a Bíblia, quando ela registra, é porque ela tem algum propósito, assim. Os trechos da vida que ela seleciona para ficarem registrados e chegarem até nós, imagina, esse texto aqui viajou mais de 2000 anos para ser lido e estudado por nós hoje. Se Deus fez com que ele fosse registrado por mãos humanas, é porque ele tinha um propósito. E o ensinamento daqui, que a gente pode extrair, é que Jesus não rejeitou o rejeitado. Não quer dizer que a gente deva chegar próximo de uma pessoa com Covid e abraçar, né, e não tomar os cuidados necessários. Porque a gente está em processo de vacinação, um dia a gente vai poder fazer isso. Mas quer dizer assim que algumas pessoas, por razões sociais, às vezes a sua turma exclui algum colega, ou por questões de preconceito, racismo, discriminação. Eu imagino que vocês sabem o significado disso. Essas pessoas, elas são afastadas do grupo. Eu lembro, assim, na minha turma, que sempre tinha um colega que ou ele era novo, ou ele era meio esquisito, assim, para o restante da turma. O restante da turma achava ele esquisito, mas, assim, cada um tem a sua individualidade, né? Cada um tem que ser respeitado como é. E essas pessoas, elas eram deixadas de lado, porque elas não eram engraçadas, não eram divertidas, eram meio nerd, assim, tímidos. E a turma tratava como o pessoal antigamente tratava o leproso, assim, discriminando, jogando pro canto e não respeitando, não acolhendo. E a pergunta que fica existem pessoas hoje em nosso meio, até está escrito aqui na apostila, que tratamos como leprosas? Mesmo o leproso sendo a pessoa mais improvável na multidão, foi a única pessoa que naquele momento se aproximou de Jesus. Ele teve fé. Então será que essa pessoa que a sociedade rejeita
não é aquela pessoa que mais tem fé e que mais pode ter o que ensinar para nós, assim, tem o que a gente possa se inspirar. E aí aqui a gente comenta, olha para o versículo 3 e veja o que Jesus fez, ele estendeu a mão e tocou nele. Jesus gostava muito de quebrar paradigmas, né? Quebrar aquilo que se esperava de qualquer pessoa, assim. Ele surpreendia. Jesus era uma pessoa, assim, inusitada, uma pessoa, assim, que surpreendia sempre positivamente. Falando, caramba, olha, Jesus é incrível. Eu acho que se ele vivesse hoje, a gente ia falar, que cara incrível. Mas, ao mesmo tempo, ele incomodava, porque ele era diferente. Quem não queria, não estava disposto à mudança que Jesus provocava no mundo, ficava com aquele ranço, né? Tipo, eu não gosto desse cara, ele tá sempre querendo causar, né? Tá sempre remando contra a multidão, a turma não gosta daquele sujeito, ele vai lá e é o sujeito que ele abraça. Isso me faz pensar, aqui está escrito assim, que Jesus nos ama independente da nossa condição. Mesmo que eu tenha cometido pecados, mesmo que eu seja mal visto pela sociedade, mesmo que eu seja tímido ou eu não consiga me relacionar com outras pessoas, Jesus me ama e, como parte desse exemplo que ele deu para nós, nós devemos amar essas pessoas também. Nós devemos acolher, procurar, eu sei que é tempo de pandemia, mas procurar lá no Zoom, ou até quem já voltou para a escola presencial, aquele colega que está mais isolado, aquele colega que se sente mais sozinho, aquele que come no recreio, no intervalo sozinho, que não tem companhia, procure ele, procure esse colega. Às vezes é justamente a pessoa que mais tem a ensinar e a oferecer para você. E você descobre como o amor de Jesus é transformador e tem muito a ensinar na nossa vida. E aqui ainda questiona assim, que às vezes você pode não ter esse colega, mas você pode ser essa pessoa que se sente sozinho, excluído, sem amigos. Entenda que Jesus te ama e que eu tenho certeza que existe alguém que Jesus pode aproximar você. E não se coloque só nessa situação de pessoa excluída. Seja você aquele que procura o excluído, sabe? Que às vezes a gente tem... Uma coisa que eu aprendi quando eu tinha a idade de vocês é que às vezes a gente se preocupa muito em ser procurado, em ter pessoas que gostem da gente, e a gente não se preocupa em gostar dos outros. E é justamente isso que Jesus ensina, que nós temos que ir atrás das pessoas excluídas. E isso é muito importante e faz uma diferença enorme. Sermos nós as pessoas que vão atrás e que se tornam amigas. Você já discriminou alguém por conta de quem a pessoa é ou do que ela faz? Você já se sentiu impuro a ponto de não poder se aproximar de Jesus? Eu inverti um pouco a ordem ali, tá? O que você pode fazer para chegar até Jesus? Então, pedir agora para encerrar que vocês orem, eu vou orar também, para que Jesus nos ensine a nunca discriminar ninguém, seja por quem a pessoa é ou pelas coisas que ela faz ou pensa, mas sempre amar. E se somos aquela pessoa discriminada e isolada, que procuremos o amigo e outra pessoa que seja excluída para agir como Jesus fez, estendendo a mão. Pessoal, obrigado pela companhia, né, virtual. Peço que vocês curtam, comentem, façam comentários. A gente sempre lê os comentários, tenta contribuir de alguma forma.